Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast O Guenei Bisneto, aqui nos estúdios da Fundação RTU. E é um grande prazer estar aqui nesse novo ambiente super moderno, onde a TV está passando por uma remodelação, a rádio também vem com muita novidade e a grande novidade é o nosso estúdio de podcast. As pessoas me perguntam, o que você vai fazer, qual será o tema, a pauta? É um leque enorme. A gente vai falar de política, economia, saúde, gastronomia, viagem, enfim, de tudo um pouco, aonde vai prender a sua atenção. E eu quero muito te pedir, em relação ao YouTube, quando você for assistir na íntegra, para que você se inscreva, aperte o sininho, porque isso vai ajudar muito a gente, ok? Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a sua audiência e também às pessoas que aceitam o nosso convite. O nosso assunto de hoje é sobre saúde e um lado da saúde que está bem conflitante. Por ser uma novidade, tem gente falando coisas, tem gente que fala outras, e eu trouxe uma profissional da área muito respeitada e renomada que vai sanar todas as nossas dúvidas. Doutora Caroline Dornelli, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Carlos? Muito obrigada por me receber aqui no dia de hoje. Espero poder contribuir com vocês e trazer muita novidade da área da saúde, né? E hoje nós vamos realmente sanar algumas dúvidas. Hoje em dia nós temos muita informação, algumas informações corretas, outras incorretas, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre essas curiosidades, né? É verdade. Caroline, desde o começo a gente já havia combinado isso, né? Pelo fato de que é tanta fake news, é tanta gente se automedicando, né? Uhum. E muitas pessoas em busca de uma estética, de um corpo perfeito a qualquer custo, querendo comprar esse corpo com uso de medicações, mas sem realmente se doar para isso, né? Verdade. Então, hoje a gente vai falar muito sobre as possibilidades e as responsabilidades de cada um. Verdade. Nada vem de graça, né? Nada. Bom, além de médica, você tem uma vida real, uma rotina, uma família, treinos. Hoje mesmo eu comentei com você que eu vi um dos seus filhos lá adorando o brócolis. Sim, que você deu para ele, né? Você é nutróloga, né, de formação. E a primeira pergunta que eu queria saber, porque como jornalista, a gente faz 2 anos, todo mundo, né? E aí depois no 3º ano a gente escolhe publicidade ou jornalismo. A nutrologia já estava na sua cabeça? Não estava. Como que surgiu isso? Não estava. Na verdade, eu vou falar um pouquinho da minha vida, né? Eu fui uma pessoa que sempre quis fazer medicina. Eu saí de casa aos 14 anos, sou de uma cidade pequenininha, aqui no interior de Minas Gerais, que se chama Rio Paranaíba. Fica próximo a Patos de Minas. E é uma cidade que não tem muita estrutura, pelo menos na minha época, tem uma educação, mas não da maneira que eu buscava. Então, com 14 anos, eu cheguei para os meus pais, conversei com eles, expliquei meus sonhos, meus desejos e falei para eles que eu queria sair em busca de algo maior. E com o aval dos meus pais, que sempre me ajudaram muito, eu mudei para a cidade de Patos de Minas, com 14 anos. Tão jovem. Muito jovem. Eu falo, nossa, hoje com meus filhos, eu nem sei se eu teria coragem e confiaria realmente, assim, de deixar eles saírem de casa tão cedo, né? Mas isso prova a sua determinação, né? Com certeza. Era o que você realmente queria. Era o que eu realmente queria. E quando eu saí lá com os 14 anos, eu tive dúvida. Eu fiquei com medo. Eu chorei várias noites. Eu pensei muitas vezes em voltar para casa, mas eu tive que ser forte. Lá em Patos, eu fiz meu ensino médio, né? E depois eu passei na faculdade de medicina em Araguari. Mudei para Araguari com 17 anos e comecei o curso de medicina, né?
no início é tudo muito mágico, é tudo muito lindo, né? A gente cria várias expectativas, passa por diversas áreas. E a medicina, ela é muito romantizada, infelizmente, né? Infelizmente também, mas a realidade do médico, principalmente o médico que trabalha com urgência, com emergência, ela é dura, ela é difícil. E aí, no meio do caminho, né, eu quis fazer várias áreas. Eu já quis ir para a área da anestésio, eu já quis trabalhar com urgência e emergência. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar, de fato, no pronto-socorro, né, com urgência, com emergência. E aquilo lá me sensibilizou muito. Aprendi demais. É um aprendizado grande, demais, deve ser. Mas eu queria pegar pessoas bem e melhorar. O pronto-socorro, na urgência, na emergência, a gente pega muito paciente debilitado. E muitas vezes a gente perde esses pacientes. E isso acabava mexendo muito comigo, sabe? Imagino. E eu fiquei grávida no meu último ano de faculdade. Conheci meu esposo, que hoje é meu esposo, né? Na época eu tinha 23 anos e a gente tinha acabado de se conhecer. E por uma ironia do destino, eu fiquei grávida. E aí, naquele momento, foi um turbilhão de coisas. Eu não sabia exatamente o que fazer. Mais uma vez, eu tive que ser forte. Consegui terminar a faculdade no mesmo ano que eu ganhei meu filho. E ali eu ainda tive alguns anos em diante para pensar o que eu faria, de fato. Meu esposo sempre gostou muito dessa área de esporte. Na época eu era completamente sedentária. E eu não tinha noção do quanto aquilo me fazia mal. E ele foi me mostrando esse mundo fitness, de atividade física. E eu fui realmente tomando gosto por aquilo ali. E no início, comecei a pesquisar por curiosidade, entender melhor. E aí foi quando eu resolvi fazer a pós-graduação de nutrologia na USP. Uhum. E me encantei. Você falou aí três universidades, né? Patos de Minas, Araguari. Em Patos de Minas eu fiz ensino médio. Em Araguari eu fiz a faculdade de medicina. E agora você falou São Paulo. E eu fiz Foram experiências maravilhosas, a né? pós-graduação pela USP. Sim. Muitos anos. Hoje eu estou com mais de 7 anos de formada. Porque por ser internet está todo mundo nos ouvindo, né? Sim. E essas universidades vão adorar os seus comentários. Com certeza. Né? Caroline, em relação à alimentação saudável, a gente pode começar por isso, pelo fato de que a gente é bombardeado, como você falou, por informações. Às vezes são corretas, às vezes não. Né? Mas para aquele que não é da área médica, ele fala, gente, será que eu... Fica com dúvida, né? Será sobre o que será que eu vou comer isso mesmo? Será que é essa quantidade? Sim. Como você definiria, eu sei que é muito difícil, né? Uma alimentação saudável? Bom, a primeira coisa é o seguinte, não gosto de dieta da moda. Não gosto de dieta da moda. Dieta cetogênica, low carb, restritiva, jejuns intermitentes, sem fim. Eu acho que tudo que é muito radical não perdura, né? Pode até realmente ter um resultado ali no início, às vezes a pessoa vai ter uma perda de peso, mas aquilo ali não vai perdurar. E muitas vezes a pessoa acaba desacelerando o metabolismo com essas dietas malucas, né? Então, assim, com relação à alimentação, o primeiro ponto é o básico bem feito. Eu sempre falo para os pacientes 2 regras básicas. Essas 2 regras, se o paciente segue elas, grandes chances dele estar se alimentando de forma correta. A primeira regra é que todas as refeições têm que ter proteína e um pouco de carboidrato. E a segunda regra, e essa regra é uma coisa que as pessoas, na maioria das vezes, não sabem. Nós precisamos reduzir as gorduras, os lipídios. Porque os lipídios, as gorduras, são os alimentos mais calóricos da nossa dieta.
entendeu? Então, muitas vezes as pessoas elas estão se alimentando até de forma correta, mas elas não se atentam à questão da contagem de calorias, a quantidade de gordura que tem em tal alimento, e ela acaba extrapolando, né? Eu brinco com as pessoas que nem tudo que é fit é baixa caloria. A gente tem um monte de produto fit aí no mercado que tem muita gordura e tem alta caloria, que daria uma refeição volumosa, de fato. Então, essas duas são as primeiras dicas. Olha, essas duas, você usou a palavra regra. Eu acho muito bom você enfatizar isso pelo fato de que não é opcional, né? É regra. É colocar o carboidrato, como você colocou, a proteína. Sim. E tudo mais. As pessoas têm muito medo do carboidrato, as pessoas demonizam o carboidrato, mas na verdade ele é super importante. Ele só não pode ser utilizado de maneira errada, excessiva, sem o acompanhamento da proteína, né? Essa é a questão. Uma outra coisa em relação à alimentação, aquela coisa que sempre, desde quando a gente é criança, né? O café da manhã, o almoço, um lanchinho, um jantar, e isso ainda continua ou você tem outras informações? Do meu ponto de vista, não existe aquela necessidade de fazer 6 refeições ao longo do dia, tá? Claro que a pessoa ela tem que procurar aquilo que se encaixa melhor na sua realidade. Só que eu também não gosto das pessoas que ficam fazendo longos períodos de jejum com frequência, porque o organismo ele se adapta àquilo. Ele entende aquilo, em alguns momentos, como um perigo, entendeu? Porque a alimentação é a fonte de energia. Então, o organismo entende o seguinte, opa, se com frequência não está chegando o alimento, eu vou parar de gastar. Aí o metabolismo desacelera, entendeu? Agora, o jejum intermitente, ele é legal, ele é uma estratégia bacana, mas tem que ser utilizado como estratégia. Sem radicalismo, jejum de muitas horas, várias vezes na semana, entendeu? Então, é sobre isso. É uma alimentação que se encaixe na sua realidade, na sua rotina, com alimentos saudáveis, tá? E com relação às quantidades, aos volumes, isso depende muito. Cada pessoa ela tem uma indicação. E isso, na verdade, é um trabalho mais voltado, de fato, para o nutricionista, né? Lá, durante a minha consulta, a gente passa por essa abordagem, onde eu explico, oriento, mas aí seria interessante mesmo a pessoa passar pelo nutricionista, que vai montar um plano adequado, que se encaixe na sua realidade, com as quantidades adequadas de cada tipo de alimento, né? Caroline, eu acho que nesse momento, eu vou até falar para o meu telespectador aqui, doutora Caroline, se a gente está indo até você, porque você formou, você estudou, você é aplicada naquilo, então, é como você sempre diz, não é só o seu lado, são 2 lados, né? O que você está falando, eu tenho que fazer. Com certeza. Para o final ter um denominador comum positivo. Exatamente. Porque é o seguinte, eu não gosto daquele paciente que chega no consultório querendo ser emagrecido a qualquer custo. Hoje em dia a gente tem ferramentas incríveis, né? A gente tem as famosas canetinhas emagrecedoras, né? Que a gente vai falar delas. A gente vai falar delas daqui a pouco, né? De cada uma delas. Que são ferramentas incríveis, mas elas sozinhas não vão fazer milagre. A pessoa ela tem que ter disciplina e ela tem que estar disposta, né? Como um todo. Melhorar a parte alimentar, estar disposta a praticar atividade física. E durante a consulta a gente passa também por uma avaliação de tudo, completa, tá? A gente vai avaliar o sono, o intestino, os hormônios, as vitaminas, tudo pra gente colocar aquilo ali encaixado. Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem 2 vias, a da alimentação e a do metabolismo. Se o metabolismo tá ótimo, mas a pessoa come super mal, o resultado não vai ser legal. Se a pessoa se alimenta super bem, mas o metabolismo tá ruim... Mas é tão simples de entender isso, né? Então, a gente precisa andar com essas 2 frentes juntas, certo? Entendi. E aí, a gente tem a parte do paciente, onde ele precisa se doar, e tem a parte médica, onde a gente vai colocar tudo em ordem. E muitas vezes, para colocar tudo em ordem,
demanda tempo. Uhum. Às vezes o paciente chega lá Ansiedade, e tá realmente uma bagunça. A ansiedade tá não cabe fora, aí, né? Exatamente. Tá tudo fora do adequado, dos parâmetros de referência, e ele quer se comparar. Ah, mas fulano usou tal medicação e perdeu tantos quilos. Por que isso não tá acontecendo comigo? E muitas vezes ele culpa o profissional. Entendeu? Então, por isso eu sempre falo para os pacientes... Mas o profissional não tem nada com isso. Eu sei, é mas um eu falo assim... né? Eu sempre falo para os pacientes que a gente precisa alinhar expectativa com realidade. Lá na consulta eu falo para os pacientes, vamos alinhar expectativa com as possibilidades, com a realidade, para não haver frustração no meio desse caminho, né? Olha, antes de eu perguntar sobre líquidos... Sim. Sobre o que beber e tudo mais, tá aí no rodapé do seu vídeo o telefone, o contato, todas as informações, site e tudo mais da doutora Caroline, para que você possa sanar suas dúvidas com a consulta, com a marcação de horário e tudo mais, porque essa entrevista é para te abrir os olhos. Mas você indo no consultório dela é muito melhor, né? É completamente diferente, né? Porque aqui a gente não trabalha com protocolos engessados. Cada pessoa é um indivíduo, né? Então, a gente precisa entender quais são as fragilidades de cada um, quais são as demandas de cada um, né? E aí, sim, montar uma estratégia adequada. Caroline, bom, então agora beber. Tanto a bebida refrigerante, água, como álcool. Eu queria que você falasse sobre isso. Os líquidos. Água, importantíssimo, né? Assim, todos os dias eu recebo no consultório. Eu também, ó. Todos os dias eu recebo no consultório os pacientes que não ingerem água. Ou ingerem uma quantidade muito pequena. Eu fico, assim, assustada. O paciente chega lá e ele fala assim, eu tomo 1 litro de água por dia. Meu Deus, o nosso organismo, ele é composto basicamente de água. E a gente precisa de água para funcionar. Se a gente não ingere uma boa quantidade de água, o intestino para. E se o intestino para, ele é o segundo cérebro. Ele é responsável pela produção de um monte de hormônios, na imunidade. Então, assim, num todo, a água ela é importantíssima, tá? O paciente chega lá e muitas vezes ele leva uma queixa onde ele tem uma retenção hídrica, edema. Gente, mas o organismo, como a questão do metabolismo, ele entende o seguinte, se não tá chegando água... eu vou segurar. É uma forma de proteção, entendeu? E o paciente, ele não entende isso. Essa máquina é muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. E com relação a volumes de água, olha, o ideal é não existe aquela regra de que todo mundo tem que tomar 2 litros de água por dia, não, tá? Cada pessoa tem um peso e a gente calcula a quantidade de água pelo peso. O adequado é ali em torno de 35 a 40 ml por quilo de peso para cada pessoa, né? Então, aí a conta, ela varia de acordo com o peso da pessoa. A pessoa que pesa 50 quilos não tem a mesma necessidade de água da de 100. Lógico. Então, isso é variável, né? Com relação à bebida alcoólica. Bebida alcoólica... todo mundo vai adorar essa parte agora. A bebida alcoólica, gente, sendo sincera, a bebida alcoólica, ela não é saudável em nenhum volume. Ela infelizmente. Inflama, né? Ela inflama. O álcool, ele é um alimento que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Então, assim, aquela história de que tomar uma tacinha de vinho todos os dias é saudável, não é. Isso é mito, tá? Mas, assim, eu entendo muito bem. Não adianta que vai chegar lá no meu consultório uma pessoa que tá acostumada a fazer ingesta de álcool em grandes volumes, vários dias na semana. E se eu colocar uma meta extremamente restritiva, aquela pessoa ela não vai seguir. Então, a gente tem que adequar aquilo ali dentro da possibilidade de cada um. Uma coisa que acontece com frequência no consultório é que eu recebo pessoas que fazem ingesta de bebida alcoólica 5 dias na semana, por exemplo, 6 dias na semana, ou até todos os dias. E ela fala o seguinte, mas eu tomo só uma cervejinha, são umas 2 cervejinhas por dia. E a pessoa ela não tem consciência que aquilo ali já é considerado nível de alcoolismo. Não tem. Então, o primeiro passo é você conscientizar a pessoa que aquilo ali já é um nível de alcoolismo. Olha que informação séria que você está passando, né? As pessoas não têm consciência, as pessoas não enxergam isso.
É incrível. E uma outra coisa, cada povo com a sua cultura, né? Com o seu hábito e tudo mais. O brasileiro, talvez ele tenha a mania de tomar pouco durante a semana, mas enfia o pé na jaca no sábado e domingo, né? Aí, geralmente, as pessoas que chegam lá nessa situação são aquelas pessoas que tomam 2, 3 cervejinhas todos os dias durante a semana e no final da semana enfia o pé na jaca. Então, é um nível muito grande. É um perigo isso. Exatamente. Então, o primeiro passo, nesses casos, é conscientizar a pessoa que aquilo ali é um nível de alcoolismo, né? E aí é onde a gente vai moldando à medida que a gente vai prosseguindo no acompanhamento, né? Porque não é uma consulta que vai resolver todos os problemas, é um acompanhamento. Uhum. E aí, à medida que a pessoa vai dando os primeiros passos, a gente vai introduzindo mais coisas, né? O que eu falo? O paciente, muitos pacientes, eles têm uma ligação tão forte com o álcool e eles acham que aquilo ali é impossível de mudar. Eles acham que não conseguem ficar sem. Só que eu sempre falo para os pacientes o seguinte, é importante a gente ressignificar. À medida que ele vai completando o horário livre dele com outras atividades, por exemplo, muitos pacientes chegam do trabalho e vão fazer o quê? Tomar uma cerveja. Que tal lá, 4, 5 vezes na semana, chegar do trabalho e praticar uma atividade física? Ir numa academia, ir caminhar. Isso preenche espaço. Uhum. Né? E acaba esquecendo o álcool. Exatamente. Gradativamente a pessoa vai ressignificando. E é sobre isso. É um trabalho que a gente faz. Entendeu? Muito Mas bom. Isso é só a título de curiosidade mesmo, sabe? Porque realmente isso é frequente lá no consultório. Não, mas é bom a gente conversar assim, preto no branco, porque eu acredito que muita gente talvez saiba, mas outras estão levando até susto, né? Sim, com certeza. Igual os pacientes lá. Quando eu falo assim, olha, você é alcoólatra. O paciente faz, meu Deus, ele não entende isso. A doutora Caroline, ela deu um ponto muito interessante sobre alimentação, mas eu tenho uma pergunta para fazer para ela, que eu acho que você deve estar fazendo assim. Será que o Guinei não vai perguntar isso para ela? Não, eu vou. Ô, Caroline, em relação a tudo que você explicou sobre alimentação, sobre líquidos e tudo mais, e as dietas restritivas, os erros comuns dos pacientes e tudo mais, e se fosse, para quem está nos assistindo, começar agora o que você acabou de falar? Começar agora? Então... O que tem que tirar, o que tem que colocar antes de ir no seu consultório? Antes de ir, não. Primeira coisa eu acho que é ir, Primeira coisa é ir. Mas assim, com relação a dicas, né? Isso, dicas. Existem alguns alimentos que são muito ruins de fato, tá? O álcool é um deles, que a gente já falou, né? E o segundo alimento é o açúcar. Nem tanto pela questão da caloria, né? Mas o açúcar, ele é um alimento completamente inflamatório. Eu acho tão importante você falar isso. Completamente inflamatório, um alimento que aumenta o desenvolvimento de vários tipos de cânceres. Então, assim, reduzir a quantidade de açúcar, com certeza, isso é a dica de ouro, né? Reduzir ou retirar? Reduzir. Eu falo porque o açúcar, ele é como uma droga. Ele gera dependência, sabia? Quando a pessoa ela faz ingesta de açúcar, ele libera dopamina, endorfina, hormônios que te dão sensação de prazer e bem-estar, como no caso de algumas drogas. O chocolate, né? O chocolate. Então é assim, ó. Quanto mais a gente come o doce, mais a gente tem dependência daquilo. E quando a gente retira ele, a gente sente alguns sintomas. No início é muito difícil, a pessoa pode ter até dor de cabeça, né? E com o passar das semanas, ela vai se habituando àquilo, né? Mas realmente, quanto mais você come doce, mais você necessita dele. Que coisa impressionante. Ele é, de fato, como uma droga. E até quero trazer aqui, porque o brasileiro adora café, né? E acaba o açúcar tira o gosto do pó.
Porque tem vários tipos de blend. Com é que nem o whisky, que nem outras coisas, né? Eu falo que uma das coisas que depois que eu aprendi, eu não consigo mais é o tal do café com açúcar, né? Pra mim, no início, era dificílimo, era impossível tomar um café sem açúcar. Foi gradativo, eu fui reduzindo a quantidade de açúcar, né? Adaptando o paladar. Depois eu troquei pra umas gotinhas de adoçante. Até que, de fato, eu me adaptei ao café sem açúcar. E ali sim eu consegui sentir o verdadeiro sabor de um bom café. E tem muitos cafés pra gente conhecer, né? Exatamente, aroma, notas, né? Então eu falo que as pessoas não voltam atrás. A pessoa que aprende a tomar um café sem açúcar não consegue mais tomar café com açúcar. E isso não é coisinha, tá? Isso de fato é difícil. E é uma boa moda o barista que está nos ouvindo agora, pelo fato de que tem gente que está fazendo café em casa, né? Tem gente que aprende a torração, aprende uma série de coisas e traz um café novo, que é uma delícia, que você não tinha tomado antes. E você vai colocar açúcar nesse café. E aí você vai sentir só o gosto do açúcar. É um assassinato, né? É um assassinato ao café, né? Bom, então vamos tirar o açúcar, gente. Bom, agora uma parte que para muita gente é difícil, mas a gente não está num colégio militar, né? Sim, claro, com certeza. Que é o exercício físico. Porque assim como você deu dicas de transferir aquele momento seu de dolce far niente, né? Ao invés de ir lá na geladeira pegar uma cerveja e fazer um exercício físico, existe também a quantidade, o esporte que você gosta. Sim. E tudo mais. Eu queria que você discursasse sobre isso, por favor. Gente, a atividade física ela é importantíssima, tá? Várias pessoas conseguem, de fato, emagrecer sem atividade física, porém não conseguem manter. O processo de emagrecimento, quando a pessoa está realmente disposta a praticar atividade física, ele é mais rápido. Só que a pessoa que ela quer emagrecer só pela boca e depois, para manter isso sem atividade física, é praticamente impossível. É praticamente impossível. É onde a pessoa começa a ter aquele efeito sanfona, né? E a atividade física, claro que a pessoa tem que fazer uma coisa que ela gosta. Eu vou te interromper. O efeito sanfona, ele é maléfico, né? Ele é prejudicial. Com certeza, porque cada vez que a pessoa emagrece, ela perde gordura e às vezes perde um pouco de músculo. E quando ela reganha esse peso, ela ganha gordura. Muitas vezes ela não ganha músculo, entendeu? E o que faz o metabolismo ser acelerado é o músculo. O músculo é sinônimo de saúde, né? Gordura não, tá lá, parada. Agora o músculo, ele é irrigado, ele contrai. A gente usa a musculatura pra conversar, pra piscar, pro coração bater, pra tudo que a gente faz, a gente tá usando o músculo, né? Quanto mais músculo a gente tem, mais acelerado é o nosso metabolismo. E aí entra no outro ponto, do tipo de atividade física. Claro que você pode fazer a atividade física que você gostar, mas a musculação é o melhor tipo de atividade física. Você vai desenvolver a musculatura, o que mantém seu metabolismo mais acelerado. Além disso, músculo, ele é sinônimo de saúde. Quem tem uma boa massa muscular tem menos risco de desenvolver demência, tem mais chances de se tornar um idoso robusto. Eu falo que a gente constrói a nossa velhice agora. Nós estamos desenvolvendo nossa massa muscular, nós estamos criando uma memória muscular. Um banco, né? Um banco, exatamente, a gente tem reserva. E aí, lá na frente, você vai ver que tem idosos com 60, 65 anos que têm dificuldade imensa de mobilidade, custa andar. E às vezes tem idosos de 80 que andam até de bicicleta. Por quê? Massa muscular. Massa muscular, memória muscular. Pelo exercício físico? Exatamente. Outra coisa, a musculatura, ela é importantíssima nas lesões. Quando você tem uma musculatura pouco desenvolvida, você tem mais impacto em todas as articulações, todas, joelho, quadril, coluna, mais risco de desenvolver artroses, hérnia de disco e se tornar um idoso todo cheio de dor. E muitas vezes nem idoso. Na verdade, eu conheço muita gente jovem, inclusive, que tá cheio de problema. Que coisa. Entendeu? Então, assim, a musculação, ela entra como um fator primordial nisso. Bom, como eu te disse fora do ar, eu gosto de musculação, né? Fui praticante durante muito tempo, mas com o falecimento dos meus pais, eu interrompi isso, mas vou voltar, como eu te prometi. Eu não sou político, eu prometo vou cobrar, e compro. Com certeza. E outra coisa, existem pessoas que falam assim, eu detesto
detesto academia, eu detesto treinar musculação. Dá uma outra sugestão, Então, por vamos favor. lá. Natação? Olha, todas as atividades físicas vão ajudar a tonificar a musculatura, né? Uma caminhada, uma bike, uma natação, tá? Isso aí você vai fazer conforme o seu gosto, o que você mais se adapta, o que você mais gosta, de acordo com sua rotina, né? Agora sim, vamos lá. Existem alguns exercícios, como Pilates, a depender do tipo de Pilates, que vai ajudar a tonificar a musculatura. Tem o Pilates. É possível fazer alguns tipos de funcional, tá? Um CrossFit é ótimo, mas sempre muito bem acompanhado, porque é uma atividade que aumenta o risco de lesão, tá? Você pode, inclusive, às vezes, arrumar pezinho elástico, pegar treino na internet, treino de calistenia, onde você usa o próprio corpo, em casa, o peso corporal, né? em casa. Então, assim, e eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que não gostam, mas as pessoas têm que entender que isso é como se fosse um trabalho. Tantas vezes na semana eu tenho que reservar um tempo pra fazer isso. E ponto final. As pessoas têm que entender isso. Não tem escolha, não tem negociação. Né? A gente, na verdade, tem escolha. O que você vai escolher? Você vai escolher perder 3 horas na semana praticando uma musculação? Ou você vai escolher ser um idoso frágil? Você vai escolher praticar atividade física ou ficar em cima de uma cama? Você vai escolher coisas saudáveis ou vai pagar com a sua saúde? É verdade. Tudo é questão de escolha, né? Aí depende da escolha de cada um. A minha escolha já tá muito bem definida, né? Não, e dentro disso tem pessoas que falam assim, nossa, eu detesto envelhecer. Aí eu falo, você tem outra escolha. Morre. É sobre isso. Né? E quando a pessoa não morre e fica dependente? Aí é bem pior. É bem pior. É um sofrimento para a família, é um sofrimento para a própria pessoa, né? Então é sobre isso. É verdade. Olha, eu quero dizer para vocês, agradecer a Start Química, a Câmara Municipal de Uberlândia, a doutora Caroline Dornelles e também a Companhia Mineira de Chocolates, que vai estar aqui conosco. E você, caso se interesse, é só acompanhar no rodapé do seu vídeo, entrar em contato conosco, que a gente vai falar com você de que maneira que você pode estar aqui no podcast, tá bom? A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Uberlândia escolheu uma nova Câmara Municipal. São novos desafios, novas propostas. Sabia que foram as vereadoras e vereadores que votaram para a aprovação de mais escolas de tempo integral, construção das novas pontes e trincheiras e do projeto de tarifa zero? Se tem Uberlândia melhor, tem trabalho da Câmara. Câmara Municipal de Uberlândia, o poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade. Doutora Caroline, em relação à musculação, a gente sabe que é a mais completa, né? Mas o impacto da longevidade, ela também está presente nesse assunto, o necessário para um resultado, porque a gente vive num mundo de muita informação e as pessoas estão ansiosas. Elas querem tudo para ontem, né? E as coisas não funcionam assim, né? Não funciona assim. Não funciona. Quando as pessoas chegam no consultório, a gente tem mais ou menos uma previsibilidade ali de em quanto tempo a pessoa pode atingir mais ou menos aquele resultado, mas muitas vezes isso vai demorar 6 meses, 1 ano. Na questão da musculação, o organismo ele cria uma memória muscular. O que é essa memória muscular? Quando a pessoa ela pratica atividade física por anos consecutivos,
o músculo, ele responde bem aquilo ali, né? Ótimo e aí, você o que ter falado acontece? isso. Se a pessoa, às vezes, fica doente, fica um mês sem treinar, ou viaja, ou por questões de rotina, ela passa um tempo ali sem treinar, ela até... As pessoas têm o hábito de falar que a musculação é ingrata, mas não é. Ela até vai ter uma perda ali da massa muscular, mas quando a pessoa volta, se ela tem uma boa memória muscular, ela reganha aquela massa muscular com uma facilidade muito grande. Por isso que, quando uma pessoa fica doente, fica acamada, fica internada, se ela tiver uma boa memória muscular, ela tem chances de recuperação muito maior e muito mais rápida. É muito bom você falar isso e eu quero... Agora eu que vou puxar a orelha do pessoal, tá? Porque, às vezes, não é nem doença ou férias ou qualquer coisa. Você parou de fazer a musculação e você estava num desenvolvimento. Sim. E a gente nota que se a gente fica um dia sem ir treinar, a gente perde muito, né? E isso dá assim... Depende, nem tanto. Não, assim, depende, é verdade, né? O muito foi demais eu dizer. Mas a gente perde, Sim. né? Então, aí talvez aonde surja esse nome ingratidão. Ingratidão, né? é. Mas As pessoas não, têm o hábito a de falar, memória mas não. muscular vai fazer com que durante 2, 3 dias ou uma semana volte tudo de Ou um novo. mês, com certeza. Não é? Com certeza. É sobre isso. As pessoas, elas têm que entender que precisa primeiro desenvolver a massa muscular e depois ela vai ser grata, ela vai responder bem. E isso é disciplina, motivação. Disciplina, constância. E sobre disciplina, por exemplo, ontem foi um dia, vou te dar um exemplo. Ontem foi um dia que foi extremamente corrido. Acordei, ajudei meus filhos a tomar café da manhã, fazer tarefa. Eu vi, Fui você pro foi malhar de consultório. noite. Exatamente, eu fui pro consultório, eu tive reunião, eu voltei, fiquei com meus filhos mais um pouco, eu fui pra academia 9 horas da noite. 9 horas da noite, porque foi a hora que deu. Mas eu fui. E aquilo ali, gente, aquilo ali é disciplina. Ir nesse horário, realmente, eu não queria estar lá. Aquele horário, não. Mas foi a hora que deu, né? É sobre isso. Mas eu acho que cada um vai achar o seu horário. Com o negócio certeza. tem que ir. Com certeza. Né? Esse é o legal. Você falou no começo do nosso bate-papo sobre a saúde do intestino, que influencia no sono, influencia numa série de coisas. E eu queria que você falasse sobre isso, porque é um assunto sério, né? Sim, muito. Na verdade, vamos colocar o organismo como um todo, tá? É um ciclo. Então, assim, o intestino, por exemplo, ele é responsável... A gente chama ele até de segundo cérebro, porque ele é responsável pela produção de um monte de hormônios. Curiosidade. A serotonina, que é um hormônio que te dá a sensação de felicidade, prazer, bem-estar, 90% dela, ela é produzida pelo intestino. E as pessoas não sabem disso. Ele é responsável pela imunidade, então uma série de coisas, né? E o intestino, em específico, ele precisa de água, ele precisa de bons alimentos, que é o pré-biótico, tá? Então, a pessoa, ela começa a comer... Começa não, ela vem de uma vida toda, na verdade, comendo alimentos multiprocessados, açúcar. Aquilo ali vai mudando gradativamente a microbiota intestinal. Aquilo ali é comida para as bactérias ruins. E aí você começa a ter um monte de desajuste. Desajustes hormonais, alterações na permeabilidade intestinal. A pessoa não vai no banheiro por nada. E aí a pessoa quer chegar lá no consultório, um remedinho que vai fazer assim, resolveu tudo. Não, é um processo. A gente tem que melhorar a alimentação, a gente tem que oferecer fibra, a gente tem que melhorar a ingesta de água, a gente tem que recolonizar aquela flora intestinal e para isso demanda tempo. As coisas não pioraram do dia para a noite, nem vão melhorar do dia para a noite. É isso que as pessoas têm que entender. E aí vem um todo, né? O sono, por exemplo, é importantíssimo também, né? Quem não dorme bem altera a produção de grelina, de leptina, que são hormônios que regulam a questão da saciedade, da fome. Quem não dorme bem sente mais fome no dia seguinte, tem mais resistência ao hormônio da insulina, que é muito importante. Quem não dorme bem pode ter alterações nos hormônios da tireoide, pode ter alteração na produção da testosterona, que está super em alta, e todo mundo
mundo com Pois testosterona baixa e tal. Não é moda. Esse tá? assunto tá em alta mesmo, Esse né? assunto tá em alta e a gente já vai falar dele, né? Então, assim, quem não dorme bem aumenta o cortisol, que inflama o organismo num todo. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra. A gente muitas vezes tem que quebrar esse ciclo e começar a colocar as coisas em ordem. Doutora, ainda sobre o intestino, a gente, logicamente, faz ligação com a prisão de ventre, né? É mais comum em mulheres do que em homens, ou isso é balela? Não, é uma queixa mais comum nas mulheres. Por quê? Tá? Então, isso aí é muito particular. Tá? Não tem uma comprovação de que as mulheres realmente vão menos no banheiro, mas isso está relacionado a questões de peristaltismo, questões hormonais, questões do tipo da microbiota, da permeabilidade, da baixa atividade física, da baixa movimentação, que impacta também no peristaltismo. É um todo, tá? Mas no consultório, geralmente, as mulheres trazem um pouco mais essa queixa. Eu vou te trazer uma informação como jornalista, porque eu já li sobre isso, da prisão de ventre, da criação que o homem e a mulher recebem quando criança. Porque a mulher tem que cruzar as pernas, a mulher não pode usar uma coisa mais vulgar. Essa informação é nova para mim. A mulher, ela tem que se comprometer em ter um comportamento mais comedido, senão ela vai ficar vulgar. A mulher não pode soltar gases e uma série de coisas que isso faz com que vocês se retraiam. Já o homem, não, ele pode falar bobagem, ele pode abrir as pernas, culturalmente ele pode... tem muito isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Mas relacionado à questão do intestino é realmente uma curiosidade. Tem um peso, não tem? Olha, pra mim isso é uma questão nova, tá? Novo. Mas assim, com relação, por exemplo, aos hábitos, né? A gente tem que entender o seguinte, quando a pessoa ela já tem uma tendência a ter esse intestino mais obstipado, ela já tem uma dificuldade maior em evacuar. Ela começa a permanecer muito tempo com as fezes na luz intestinal. Essas fezes que ficam por muito tempo na luz intestinal aumenta a proliferação de bactérias ruins, que aumenta a permeabilidade intestinal, que acaba chupando mais água do intestino. E isso piora a obstipação. Então é um ciclo, entendeu? Perfeito. Bom, saindo do intestino e passando para testosterona. É um assunto que todo mundo... Tanto a reposição hormonal, mas porque a mulher ela tem um hábito, né, uma disciplina, uma determinação de ir no ginecologista, de ir no médico, né, muito mais do que o homem. A gente vai, quando tá com o dedo quase caindo, ai, cola aqui pra mim, né? Na verdade, isso tem mudado. Incrivelmente, isso tem mudado. Para melhor, os né? homens, eles têm se preocupado muito mais do que antes. Isso é muito positivo. Muito positivo. Né? Muito então, positivo. Eu queria que você falasse sobre isso, pelo fato de que o acompanhamento médico, principalmente no Brasil, é de suma importância, pelo fato de que é muito comum no Brasil a automedicação, né? Muito comum a automedicação. Em específico com relação à testosterona, né? Estudos recentes já comprovam que os níveis de testosterona masculina têm caído década após década, gradativamente. Eu vi isso outro dia. E jovens, né? E jovens também, tá? Mas isso não é balela, isso não é sem causa, tá? Hoje, o que influencia muito na questão da produção natural de testosterona? Olha, atividade física, hábitos saudáveis, sono... inflamação do organismo num todo, tá? E hoje, o que mais prejudica a produção de testosterona se chama estresse crônico. Estresse crônico. Estresse crônico eleva cortisol. Sono ruim eleva cortisol. E com tanta informação, com a vida corrida, todos nós, inclusive os homens, tá? Vivem o tempo todo sob pressão. Já deita pensando que tem que fazer no dia seguinte, não consegue descansar direito, e rede social, muita informação, isso te gera mais ansiedade. Então, isso está impactando sim na produção natural de testosterona masculina. Isso está impactando. E aí, quando é muito comum, o homem chega lá no consultório com inúmeras queixas, e quando a gente pega o exame realmente está lá em hipogonadismo, com a baixa produção natural de testosterona.
E é muito bonito no papel a gente falar assim, olha, você precisa controlar o seu estresse, você precisa dormir melhor e você precisa melhorar os seus hábitos de vida. Mas na prática as coisas não acontecem assim. Isso é difícil, sabe? E o homem, ele já tá cansado, ele tá tendo uma baixa produtividade no trabalho, ele tá sobrecarregado, ele já tá arrastado, ele não tem energia, tá tendo às vezes queixa de libido, e chegar pra ele e falar assim, você precisa fazer isso e ponto final, eu acho que é uma judiação. Mas para o homem, né? não seria todo esse combo que você falou é que vai atingir a libido sexual? Todo esse combo vai atingir, porque baixa a testosterona e isso acaba impactando na libido. E a autoestima vai lá embaixo, a autoestima, né? tudo. A libido é a testosterona é um dos pontos da libido, né? Porque libido é multifatorial. A gente tem que entender que está relacionado à parte hormonal, mas há inúmeros outros fatores também, né? Mas o seguinte, então, quando o homem chega com toda essa situação e ele tá lá dos exames com hipogonadismo, com essas queixas, falar simplesmente que ele precisa mudar todo aquele cenário é muito complicado. Algumas vezes a gente vai sim que ter que fazer a reposição hormonal por um período, tá? Algumas vezes é possível a gente tentar, com alguns tipos de suplementos, medicações, induzir uma melhora nessa produção natural. E aí cada caso é um caso, né? E aí para aqueles homens que chegam numa situação de hipogonadismo, que a gente realmente verifica que, de fato, aquilo ali é o que está prejudicando. Hipogonadismo. O que é isso? É a queda na produção natural de testosterona. Nossa, quando chega o que? A zero? Não é a zero, assim. Mas bem baixa. Baixa. Hoje em dia a gente já fala que abaixo de 380 já é considerado um hipogonadismo. Claro que a gente não leva em consideração só os exames laboratoriais. A gente leva em consideração o contexto num todo, os sintomas, tá? E o máximo é quanto? Olha, nos valores de referência, varia um pouco de laboratório para laboratório, é 900, 1.000, mas a gente sabe, eu já peguei alguns casos de homens que produzem naturalmente acima de 1.000 de testosterona. Isso acontece, tá? E aí, o seguinte, nós vamos ali, então, definir de acordo com o que o paciente busca, de acordo com o que é possível dentro da realidade dele, uma estratégia. Muitas vezes a gente começa com uma reposição de testosterona, né? Faz essa reposição por um período e ajusta tudo aquilo ali que está errado. Os outros hormônios que estão alterados. Com a reposição, o homem ele começa a ter mais energia, mais vitalidade, ele consegue praticar uma atividade física, controla muitas vezes até os níveis de ansiedade, onde ele começa a dormir melhor. E ali, depois de um período, a gente pode avaliar, retirar essa reposição. Caroline, por isso que a medicina preventiva, ela é sinônimo de inteligência, né? Com certeza, Não existe uma coisa pré-fixada, não existe um protocolo que vai dar certo para todo mundo. Exatamente. Na medicina, 1 mais 1 não é 2. Muitas vezes 1 mais 1 vai dar um resultado completamente diferente. Então, ela não combina com matemática, né? Bom, não é uma coisa agora exata. Chegou e todo mundo está perguntando, não vai falar da caneta, não vai falar da caneta. Vamos falar agora sobre as canetas emagrecedoras, pelo fato de que não é só na área de saúde, são em várias áreas que elas estão sendo comentadas, né? Antes elas eram liberadas, né? E depois a Anvisa veio com uma emenda e tudo mais. E eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Então, são as canetas emagrecedoras, né? Essa nova geração de medicamentos. Que é um assunto sério, né? Sério. E essa nova geração de medicamento é uma geração incrível, que ela vem realmente para facilitar muito e auxiliar muito a vida das pessoas. Só que as pessoas têm o péssimo hábito de achar que aquilo ali sozinho vai resolver todo o problema, né? A gente começou lá atrás com a Victoza, depois a Saxenda, depois veio o Ozempic, o Wegovy, né, que são análogos de GLP-1, e agora mais recentemente o Mounjaro, né, que é a tirzepatida, que tem duplação, são análogos de GLP-1 e de GIP, e agora está em fase 3 de teste a Retratutidre, né, que ainda não está liberado. É essa que é oral? Não, ela é injetável também. Ah.
oral tem a semaglutida, tá? A semaglutida, ela já tem oral, já tem a comercialização da oral, que é o Rybelsus. Mas, enfim, essa retratutidre, ela é revolucionária, mas está em fase 3 de teste, ela ainda não foi liberada. Os estudos, acredito que ali para início de 2027, ela já vai estar em comercialização, né? Liberada. Ela já é tripla agonista, né? Que ela é análogo de GLP-1, GIP e glucagon. E essas medicações todas, elas inicialmente foram criadas para tratamento de diabetes tipo 2, mas posteriormente foi evidenciado que elas tinham uma excelente resposta na questão do apetite. E já no caso do Mounjaro, né, da tirzepatida também no metabolismo. Então, hoje elas também são utilizadas para a questão do emagrecimento. Grande problema relacionado a esse tipo de medicação. Apesar delas poderem ser comercializadas formalmente só com prescrição médica. Adorei que você falou isso. As pessoas, elas têm acesso a esse tipo de medicação pelo mercado ilegal, né? E as pessoas estão utilizando isso em larga escala, de forma indevida, Caroline, dosagens erradas. E no mercado ilegal você encontra medicação falsa, né? Que pode fazer com você certeza, passar né? mal. Porque, assim, tudo que vem do mercado ilegal, ela não tem uma rastreabilidade, ela não tem uma fiscalização da Anvisa, né? Então, quem te garante que o que tem ali é, de fato, aquela medicação? Exato. Naquela dose, naquela proporção. Outra coisa é o armazenamento dessas medicações, Pois né? Então, é. assim... E mesmo as pessoas que muitas vezes têm acesso até a uma medicação de procedência... são medicações que têm vários tipos de dosagem, existem várias indicações, tipos diferentes de uso. As pessoas, muitas vezes, elas começam a utilizar a medicação em dosagens erradas, muitas vezes na ânsia de emagrecer mais rápido a qualquer custo, fazem uma super dosagem, passam mal, não come nada, perde massa muscular, vai emagrecer, mas vai emagrecer de uma forma que não é legal. E aí, aquela pessoa lá, quando ela para de fazer uso da medicação, o metabolismo está desacelerado, grandes chances de ter reganho de peso, né? Não, e pode ficar até doente também, né? Deficiência de vitaminas, queda de cabelo e por aí vai, um monte de coisa, né? Gente, a gente não tá aqui para te assustar, não. A gente tá aqui para te informar, viu? Com certeza. Porque então, assim, a melhor coisa é estar acompanhado de uma médica ou de um médico. com certeza. Porque a automedicação, né? Não, e outra coisa... As pessoas, elas têm muito o hábito de pensar o seguinte: vou usar porque eu quero economizar. Mas usa dose errada, escalona dose sem necessidade, e acaba às vezes gastando mais do que se ela estivesse fazendo um acompanhamento médico. Porque vai ter que consertar depois o erro, né? Exatamente. E usa doses, às vezes, que não precisavam. Doutora, em relação a efeito colateral, cada indivíduo é de um jeito? Cada indivíduo é de um jeito. A gente tem uma gama de efeitos colaterais possíveis, mas tem pessoas que têm tal efeito colateral, outras não. Por exemplo, da parte intestinal, tem pessoas que vai ter, às vezes, uma obstipação intestinal, tem pessoas que vai ter episódios de diarreia, tem pessoas que não vai sentir absolutamente nada. Existem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são mais resistentes, e a gente descobre isso depois que a pessoa começa a utilizar a medicação. Tem pessoas com com a menor dose, às vezes tem náusea, tem alguns efeitos colaterais. Tem pessoas que usam a menor dose e não sente absolutamente nada, a gente já tem que escalonar. Então, não existe uma coisa padrão, certo? A gente sempre, no início de um tratamento, indica a menor dose. E dali em diante, a gente vai ajustando de acordo com a necessidade de cada pessoa. Perfeito. E esse efeito colateral pode ser de várias maneiras também, né? Não só em relação ao que você descreveu, mas também a coisas novas que chegam até você e que podem até te assustar, né? Você falar, não, mas por que você fez isso e tudo mais? E aí você vai ter que consertar aquele erro, né? Hoje eu recebo pacientes no consultório com frequência com sarcopenia, que é baixa massa muscular por uso inadequado de medicação. Recebo pacientes com deficiências de várias vitaminas, paciente que chega lá muitas vezes até com quadro de anemia mesmo, por uso de medicação, de forma indevida, inadequada. Então, assim,
A gente ainda tem mais uns minutinhos, mas dá tempo da gente ainda falar sobre a menopausa e a andropausa, né? Porque a menopausa é muito difundida, todo mundo fala, né? Os calores e tudo mais, né? Sim. Mas a andropausa ainda não está sendo bem falada, né? Ainda não está sendo bem falada, né? E é isso que as pessoas têm que entender, que a mulher entra na menopausa e o homem, ele entra na andropausa, né? Muitas vezes o homem demora um pouco mais que a mulher, mas ele vai acabar entrando. E assim, hoje em dia, graças a Deus, esses estigmas com relação à reposição hormonal, eles já vêm diminuindo, né? Antigamente, de forma errônea, as pessoas tinham um medo exagerado, linkavam muito a reposição hormonal com o surgimento de alguns tipos de cânceres. E realmente, algumas reposições hormonais lá mais antigas geravam algum risco. Mas o que a gente tem que entender é que, por exemplo, vou te dar um exemplo da mulher na menopausa. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela acha que ela tá ficando doida, ela não entende, ela acha que tá ficando doente, procura um psiquiatra, começa a usar medicação controlada. A mulher, ela sente mais de 50 Ela sintomas. casada, então, o marido fica num desespero, Exatamente, né? aí ela perde o libido, não consegue mais ter relação sexual com o marido, fica irritadíssima, desconta no marido, nos filhos, nos netos, começa a não dormir. Então, assim, são mais de 50 sintomas. Dentre os mais comuns, são mais de 50 sintomas. Dentre os sintomas mais comuns são as ondas de calor, a mulher, ela fica irritadíssima, o sono altera, o metabolismo dá uma desacelerada por falta desses hormônios, tá? A pele piora, o cabelo piora. O humor fica péssimo. Ela pode sentir sintomas de disúria, de dor para urinar, tem ressecamento vaginal, o libido vai lá embaixo. Então, assim, são inúmeros, são incontáveis os sintomas. Tem mulheres que sentem, inclusive, dores crônicas. Elas acham que estão com fibromialgia e tudo mais. E além desses sintomas que elas sentem... Eu tô impressionado. Não, é uma coisa fora do normal. Assim, 4, 5... Eu amo tratar menopausa. 50? Mais 50 sintomas. Eu amo tratar menopausa, sabe por quê? Porque a gente tira a mulher do fundo do poço. Do fundo. Você deve ficar super feliz. Eu fico super feliz com os relatos das minhas pacientes. E além disso, além desses sintomas que ela sente, existem os sintomas ocultos. O risco cardiovascular aumenta absurdamente. A mulher que não faz reposição hormonal, ela tem um risco enorme de desenvolvimento de demência. Um risco muito aumentado para o desenvolvimento de demência. Risco de desenvolver sarcopenia, risco de desenvolver osteoporose. Então, sim, são inúmeros os sintomas, né? Vou trazer um relato que, para mim, valeu muito a pena. A minha mãe, por exemplo, ela tinha um preconceito enorme, tinha um medo de fazer a tal da reposição hormonal, e ela estava cheia dos sintomas. Ela tinha dor, assim... o dia todo, no corpo todo, e ela se autodiagnosticou com artrite reumatoide. Ela falou que estava com artrite reumatoide. Como a filha médica. E eu expliquei pra ela que aquilo eram sintomas da menopausa, né? Ela trucou, duvidou, e eu acho que foi mais ou menos 1 ano eu tentando convencer ela a fazer a tal da reposição hormonal. E ela, relutante aquilo ali, né? Gente, mudou a vida da minha mãe. Mudou a vida da minha mãe. Mudou a vida da minha mãe. Mudou a vida da casa, o humor, e as dores desapareceram. Ela tinha certeza que ela estava doente. Ela já ia no reumatologista pra... Ainda tem um lado psicológico, né? Com certeza. Então, assim, a mulher pensa de fato que ela tá ficando doida. Ela, assim, muda completamente. Que coisa impressionante. Agora, o homem na andropausa, geralmente... o homem, ele tem essa queda hormonal fisiológica mesmo, assim, com o passar da idade, mais tardio do que a mulher. Mas o homem, ele também perde a vitalidade, o desejo sexual. São todos esses sintomas que eu te falei no caso do hipogonadismo do homem. Ele chega lá mais para baixo, né? E a gente já sabe que a reposição hormonal, quando ela é indicada em níveis adequados, sem exageros, sem pensar só em parte estética, essas coisas, tá? Quando ela é, de fato, uma reposição hormonal consciente, com responsabilidade, ela não aumenta risco cardiovascular. Pelo contrário, ela tá Lógico. diminuindo. Carolina, isso tudo que você falou tem uma influência também estética, né? Porque se a pessoa não cuida, o brilho do cabelo não vai ser aquele, Sim, a pele, o humor. A mulher, quando ela entra na menopausa, coisas, a pele né? piora, o cabelo piora, a hidratação da pele piora, então tudo
piora. Então, é num todo, tá? Olha, eu quero deixar as pessoas bem calmas, que essa é a primeira vez que a doutora Caroline está vindo aqui, mas ela vai voltar mais vezes para sanar vários assuntos com você, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa, gente. Assim, eu falo que eu gosto muito da nutrologia, porque a nutrologia, as pessoas têm aquele negócio de achar que a nutrologia, ela mexe só com a parte alimentar. Não. É o ser humano num todo, tá? Então, a pessoa, ela chega lá, eu vou passar desde a parte psicológica, o sono, os antecedentes familiares, os riscos. Desde a de trás, né? Tudo, intestino, libido, alimentação, avaliação dos exames. Então, assim, a gente vai pegar o ser humano e revirar ele de cabeça para baixo. A gente vai passar por todas as Caroline, áreas. faz um convite aqui pro pessoal para ir no seu consultório, para saber disso tudo, porque aqui é 1 hora. Sim, né? aqui. Então, quem tiver interesse, quem gostou aí da eu nossa acho que não é nem conversa, do nosso interesse. bate-papo. Eu acho que é uma obrigação o pessoal ir lá. Primeiro, eu vou convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, porque eu tô sempre postando várias coisas. Tá no tanto da minha rotina, o Instagram dela. quanto curiosidades da área médica, eu tô sempre E postando. você é muito divertida, da maneira que feliz, você fico mostra. Feliz. E lá no meu Instagram tem o link da bio, o link na bio, onde você vai clicar e falar com a minha secretária e agendar a consulta, né? Perfeito. E aí, quando você clicar lá, ela vai te atender, vai fazer uma triagem, e ali ela vai fazer uma solicitação de exames e explicar tudo ali, o que vão ser os próximos passos, né? Olha, eu vou deixar como última ação nossa, a gente tomar mais um pouquinho de água. pouquinho de água, né? E eu quero muito te agradecer. Eu estou impressionado não só com a eficiência da médica, eu já conhecia, mas você é muito desenvolta frente às câmeras. Que bom, fico feliz. Mas é o que eu te falei, isso aí é um assunto que está presente no meu dia a dia, é o que eu falo todo dia no consultório, que eu converso com os meus pacientes, que eu explico. Então, eu tenho que saber passar isso para as pessoas, mas né? Você sabe, é o mínimo. Você sabe muito bem, viu? Parabéns. Que bom, fico feliz. E com relação a tudo isso também, se vocês quiserem me seguir aí no Instagram, que eu vou ficar muito feliz, né? Vocês vão perceber que tudo isso que eu falo é uma coisa que eu vivo, que eu gosto, que eu amo. Isso é uma coisa que eu realmente amo. Entendeu? Então, eu levo isso não só como uma verdade para os pacientes, eu levo isso para minha vida, para os meus filhos, para os meus pais, para o meu esposo, para todo mundo. Isso é lindo. Muito obrigado. Obrigado você. E até a próxima. Fico muito feliz e até a próxima. E obrigado a você pela audiência. Até a próxima oportunidade. Agradeço a todos os nossos anunciantes. Ainda tem espaço para você entrar aqui no nosso podcast. Agradecer à Fundação Cultural RTU e também a sua audiência, pelo fato que sem você ia ficar sem graça, né? Então, até semana que vem. Tchau. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade.